Olá, meu nome é Roberto e eu e o Vitor preparamos uma aula para revisar alguns conteúdos da geometria analítica. Selecionamos algumas questões para fixar o conteúdo e também relembrar alguns conceitos básicos, tá? Vai ser algo bem rápido. Primeiro, vamos relembrar algumas coisas, tá? Distância entre dois pontos será a primeira. Pronto, dado aqui, temos que a distância entre dois pontos, dado um ponto A e um ponto B, dois pontos pertencentes ao plano cartesiano, podemos determinar a sua distância a partir dessa fórmula aqui abaixo, tá? A partir dela é bem simples calcular, basta que tenhamos esses dois pontos, certo? E outra coisa que é importante destacar é com relação ao eixo Y e ao eixo X. Eu acho interessante que vocês lembrem que o eixo Y também pode ser chamado de eixo das ordenadas e o eixo X pode ser também conhecido como eixo das abscissas. Acaba sendo uma informação importante na hora de resolver alguns problemas, tá bem? Então, vamos lá. A partir disso, vamos resolver o primeiro problema. Problema 1. Determine as coordenadas do terceiro vértice de um triângulo equilátero, sabendo que os outros dois têm coordenadas 2 e 7, tá? Ok. Vamos chamar esse nosso primeiro ponto aqui, ó, de ponto... Eita, desculpe, não chamo ponto B não, ponto A. De ponto A. E esse outro ponto aqui de ponto B, tá bem? Ok. Agora, o que acontece? A gente tem um ponto A e um ponto B, tá? E ele quer saber justamente quem será esse terceiro ponto aqui, que vai ser fechar o nosso triângulo equilátero, tá? Vamos chamar esse ponto de P. Mas, como é um triângulo equilátero, a gente tem que a distância do ponto A até o ponto P é a mesma da distância do ponto B até o ponto P, e a distância que também é igual à distância de A até B. As três distâncias são iguais, ok? Mas também teria outra possibilidade, né? Concorda comigo que esse ponto aqui também seria uma possibilidade para fechar o nosso triângulo equilátero? Claro, também seria outra possibilidade. Então chamaremos de ponto 1 e ponto 2, né? P1 e P2. Seriam essas duas possibilidades. Agora teremos que determinar as coordenadas desse ponto, que é exatamente isso que a questão quer saber. Ok, então vamos lá. Primeiro vamos determinar a distância do nosso ponto A até o nosso ponto B. A distância de A até B pode ser determinada a partir daquela fórmula que nós vimos. Basta a gente trabalhar com fazer a diferença da primeira coordenada do ponto A menos a primeira coordenada do ponto B, mais a segunda coordenada do ponto A, que no caso aqui é o 2, menos a segunda coordenada do ponto B, ao quadrado, extraindo a raiz disso tudo. 1 menos 1 vai dar 0, então a gente já pode cortar isso aqui. 2 menos 7 vai dar menos 5, né? Então teremos a raiz de menos, abre parênteses, menos 5 ao quadrado. Menos 5 ao quadrado é igual a 25. E a raiz de 25 é 5. Pronto, sabemos essa distância. Agora, o que faremos? Como havíamos dito, a gente sabe que a distância de AB é a mesma distância de AP, que também é a mesma distância de BP. Bora trabalhar com isso aqui, ó. A distância de AP é igual à distância de BP, tá? Vamos trabalhar com essa expressão. Distância de AB é igual à distância, desculpe, AP é igual à distância de BP. Desculpe aqui a bagunça, mas é só para lembrar. Vamos agora colocar na expressão. A distância de AP seria qual? A gente pegaria a primeira coordenada de A, né? Novamente, a primeira coordenada de A seria 1. Ou melhor, não tem problema trocar a ordem. Vamos pegar a primeira coordenada do nosso ponto P, que vamos chamar de XP e YP, tá? Essa aqui é a minha primeira coordenada. XP menos a primeira coordenada do ponto A, que é 1, todos ao quadrado, mais a segunda coordenada de P, que vai ser o YP, menos a segunda coordenada de A, que vai ser o 2. Isso tudo ao quadrado.
De forma análoga, faremos a mesma coisa com o ponto B, tá? Trabalhando com o ponto P. Então seria xp menos 1 ao quadrado mais yp menos 7 ao quadrado, tá? Pronto. Para poder trabalhar com essa igualdade, precisamos extrair a raiz quadrada dos dois lados para poder eliminar a raiz, tá? Ou, no caso, elevar ao quadrado ambos lados. Como esses valores aqui dentro são positivos, podemos cortar aqui sem preocupação. Então, vai nos sobrar o xp menos 1 ao quadrado mais yp menos 2 ao quadrado igual a xp menos 1 ao quadrado mais yp menos 7 ao quadrado. Como isso aqui é igual a isso aqui, podemos cancelar, na verdade. Agora vamos desenvolver o produto notável. Desenvolvendo o primeiro produto notável, teremos yp ao quadrado menos 4yp mais 4, tá? Que vai ser igual a yp ao quadrado menos 14 mais 49. Como isso aqui também são iguais, podemos cancelar. Ok? Agora vamos isolar o nosso... Eu esqueci de botar o yp aqui, tá? É o yp. Vamos colocar trocar o menos 14p para o outro membro. Então, tá negativo passa para o outro lado positivo. Então, teremos 14yp menos 4yp. Agora, vamos trocar o 4 de lado também. Está positivo, passa para o outro lado com sinal trocado. Então, teremos 49 menos 4. 14yp menos 4yp, teremos 10yp. Igual a 49 menos 4. Então, teremos 45. Isso aqui vai resultar, passando 10 dividindo, já que ele está multiplicando, teremos yp igual a 45 dividido por 10. Vamos dividir em cima por 5 e embaixo também por 5. Teremos então 45 dividido por 5, temos 9 como resultado. 10 dividido por 5, temos 2. Pronto. Determinamos quem seria a nossa coordenada y, tá? Essa aqui já descobrimos. Falta descobrir quem é o nosso xp. Pronto. Então, guarde esse yp igual a 9 sobre 2 e agora vamos determinar o valor que resta, tá? Podemos novamente pegar as informações que já temos e substituir esse valor aí, tá? Vamos lá, vou apagar tudo para continuar a conta. Ok. Sendo assim, a gente tem que a distância já tinha sido determinada, né? Ou seja, o lado do triângulo seria igual a 5. Isso aqui é igual à distância de A até o ponto P, não é verdade? E como é que a gente calcula a distância de A até o ponto P? A gente pega a primeira coordenada do ponto P, que seria o nosso xp, menos a primeira coordenada de A, que seria o 1, isso aqui é ao quadrado, mais o yp, menos a segunda coordenada de A, que seria o 2, isso aqui é ao quadrado. Mas, como acabamos de ver, quem seria o nosso yp? O yp acabamos de ver que é o 9 sobre 2, na verdade. Então, podemos substituir ele aqui, tá bem? Substituindo ele aqui, teremos 5, que vai ser igual a xp menos 1 ao quadrado, mais 9 sobre 2, menos 2 ao quadrado. Tá? Então, vamos lá. Vamos relembrar como é que a gente subtrai frações aqui ao lado. Subtraindo o 9 sobre 2 menos o 2, podemos multiplicar o numerador por 2 e o denominador por 2. Como resultado, teremos 9 menos 4 sobre 2, né? 9 menos 4, teremos 5. Então, o resultado é 5 sobre 2, ok? Então, 5 vai ser igual a xp menos 1 ao quadrado mais 5 sobre 2 ao quadrado.
Isso aqui vai ser igual a... Vamos repetir os mesmos valores e resolver aqui ao lado. Quanto seria o 5 sobre 2 ao quadrado? Como resultado, teremos 25 sobre 4. Não dá para trabalhar com essa raiz, então vamos elevar ambos os lados ao quadrado para poder eliminá-la. Então podemos cortar ela com o quadrado e 5 ao quadrado vai ser 25, tá bom? Certo. E agora vamos desenvolver esse produto notável aqui dentro, tá? Como resultado teremos xp ao quadrado menos 2xp mais 1 mais 25 sobre 4, tá? Agora vamos passar o 25 para o outro lado com o sinal trocado. Então teremos xp ao quadrado menos 2xp mais 1 mais 25 sobre 4 menos 25, tá? Vamos trabalhar com isso aqui. Só repetindo. Vamos multiplicar em cima e embaixo aqui por 4. E vamos multiplicar em cima e embaixo aqui por 4. Então teremos 4. Isso aqui é mais, tá? Aqui 4, 25 e aqui 100. 4 mais 25, não, melhor, 25 menos 100 seria o nosso menos 75, mais 4 teremos o menos 71, tá? Então como resultado vamos ter o xp ao quadrado menos 2xp, menos 71 sobre 4 igual a zero, tá? Essa é a nossa equação de segundo grau. Vamos usar agora a fórmula de Bhaskara para resolver esse problema. A fórmula de Bhaskara, vamos ter a ao quadrado, b ao quadrado, que seria 2, menos 2 ao quadrado, vai dar 4, menos 4 vezes a, que é 1, vezes c, aqui que é o 71 sobre 4. Esse menos 4 aqui cai com esse 4 aqui, o sinal vai ficar positivo, como tem a multiplicação, então teremos 4 mais 71. 4 mais 71 é 75. Agora vamos determinar quem é xp. Então teremos agora menos b seria menos 2, seria então 2, mais a raiz de 75 sobre 2 vezes a. Quem é a é 1, então fica apenas 2. Vamos decompor esse 75 aqui para poder ver como é que ele fica. 75 dividido por 5 teremos 15 como resultado. 15 dividido por 5 teremos 3 como resultado. E 3 dividido por 3 teremos 1. Então, podemos escrever o raiz de 75 como o 5 raiz de 3, tá? Já que aqui é 5 ao quadrado vezes 3. Podemos escrever dessa forma. Isso é igual ao raiz de 75. Então, os nossos valores possíveis de xp seria xp1, que seria o 2 mais 5 raiz de 3 sobre 2, que é a mesma coisa que 1 mais 5 raiz de 3 sobre 2. Ou o xp2, que é igual ao o 2 menos o 5 raiz de 3 sobre 2, que é a mesma coisa que 1 menos 5 raiz de 3 sobre 2. Pronto, esses são os nossos dois valores possíveis. Então, seria as nossas possíveis coordenadas seria o nosso 1 mais 5 raiz de 3 sobre 2 e 9 sobre 2. E a outra coordenada possível seria o 1 menos 5 raiz de 3 sobre 2. E aqui ao lado seria o nosso 9 sobre 2. Seriam as duas possibilidades de ponto, tá? E dando continuidade, vamos apresentar como seria representado no GeoGebra, tá? A sua representação no GeoGebra seria a seguinte, ou melhor, no nosso plano cartesiano. Vejam a seguinte representação. Aqui seriam os nossos dois pontos, que eu chamei de P e Q. Aqui o nosso A e o nosso B, os nossos pontos que falamos sobre eles no início. E assim, a gente consegue determinar os dois pontos do nosso triângulo para formar o nosso triângulo equilátero, sendo P e